Olá, mulheres! Graça e paz, bom dia! Bom dia para você que tá. Não sei se vai dar para ver. Não vai dar para ver. Deu para ver a fumaça aqui? Quentinho, um cafezinho agora pra gente iniciar nossa manhã, nosso dia na presença do Senhor. Pega a sua Bíblia, pega seu caderno. Não sei se vocês já perceberam, mas a gente fica aqui no chat, a gente fica ao vivo. Então vocês podem interagir, conversar, né, perguntar de onde cada uma está falando, ou colocar meu nome, né, põe o seu nome, eu sou de tal região, tal estado, eu estou ouvindo essa palavra daqui do estado de São Paulo, do Espírito Santo, eu sou da cidade de Cariacica, eu sou de Vila Velha, enfim, de onde essa palavra te alcançar, aonde você estiver. Comenta aqui embaixo, compartilha, porque esse lugar é uma mesa estendida para mim, para você. E eu iniciei esse tempo aqui na semana passada, né? Onde a gente está tendo esse discipulado, porque o devocional ele acontece na segunda-feira através do áudio, lá no grupo, mas aqui o Senhor estava falando comigo que mais do que um devocional, que é um momento de reflexão, aqui é um discipulado, porque a gente aprende, a gente aplica, a gente consegue ir com profundidade naquilo que o Senhor está ministrando no nosso coração. Aqui nós somos instruídas, sabe, alinhadas, ajustadas. Então, não deixa de pegar aí a sua Bíblia, tá bom? Porque a gente vai iniciar uma série do assunto que a gente falou na semana passada sobre não reclamar, sobre a murmuração. E a gente vai eliminar de vez isso da nossa vida. E antes da gente entrar aqui no assunto, eu tenho alguns recadinhos para vocês. Essa semana eu compartilhei uma palavra aqui sobre coragem para viver o novo de Deus. Eu ministrei essa palavra no domingo, até compartilhei no áudio de segunda-feira essa palavra, mas ela está completa agora aqui no canal, então quero convidar, quando você acabar aqui, corre lá, assista essa mensagem. Eu acredito que tem algo profundo de Deus para você nessa mensagem. Deus está nos levando para um novo lugar nele, uma nova unção, um novo tempo, só que para uma nova unção, novas responsabilidades também vão surgir, tá? Então, coragem para você viver aquilo que o Senhor está aí colocando dentro de você, para você poder viver no ano de 2026. Bom, vamos então ao nosso primeiro episódio, tá? Dessa série sobre a murmuração. Como eliminar esse mal da nossa vida? O que é a murmuração? Né? Nós vamos entender a dor de cada uma, né? Você vai se identificar na dor de cada exemplo que eu vou dar aqui, e você mesmo vai fazer uma autoanálise e perceber quais são os lugares que você, de repente, reclama muito, você não consegue sair desse ciclo, desse lugar que você só reclama. Nós vamos aprender alguns exercícios e eliminar de vez a murmuração. Nós vamos entender à luz da Bíblia que a murmuração, ela revela um coração ingrato. A murmuração também, ela é vista na Bíblia como uma rebelião. Então a gente vai entender um pouquinho a respeito disso, o quanto isso é sério, o quanto a gente só reclamar pode estar impedindo as promessas de Deus nas nossas vidas. Abra sua Bíblia aí, lá no comecinho da Bíblia, em Números, capítulo 14. Hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais, né, com base aqui nesse texto, Números, capítulo 14. Abre aí. Para a gente entender a palavra e o significado de murmurar, murmurar, no seu significado, é falar baixo, sussurrar. Comece a lembrar aí quando você está em casa assim nervosa, fica ali baixinho assim, tipo, ai, se fizesse isso, se fizesse aquilo, não tô aguentando mais isso, não tô aguentando mais aquilo. Eu não aguento mais essa casa desse jeito, esse menino, esse marido. Ai, minhas roupas
meu guarda-roupa, eu não tenho nada para comer, eu não tenho nada para vestir, eu não aguento mais esse carro só quebra. Consegue identificar? Então, a palavra murmurar, o significado dela vem de sussurrar, falar baixo, colocar insatisfação no nosso, olha isso, no nosso cotidiano. Murmurar é uma reclamação, é um descontentamento, é queixar-se da sua rotina diária, dos acontecimentos cotidianos. Estou olhando aqui. Na Bíblia, a murmuração ela é vista como rebelião. E aí, gente, olha quanto isso é sério. O quanto isso pode estar presente na vida de mulheres que estão dispostas a viver o novo de Deus, de mulheres que estão servindo na casa do Senhor, mulheres que são servas de Deus há tantos anos, homens, mulheres, né? Eu vou falar mulheres porque nós somos amigas, a gente está aqui para tratar o nosso caráter, o nosso coração. E toda vez que eu vou tocar nesse assunto, eu me lembro de lá no comecinho do meu casamento, eu trabalhava num lugar assim mais distante, eu pegava ônibus, passava por terminais e eu trabalhava, era um comércio, eu trabalhava no sábado, e no sábado o meu horário de sair era 2 horas, mas às vezes tinha cliente na loja, eu não podia sair naquele horário. E às vezes como eu tinha ensaio na igreja, na época eu fazia parte do Ministério de Dança, Ministério de Coreografia da igreja, e aí o meu marido, eu era nova de casada ali, devia ter uns 2 anos de casado. Meu esposo então ia me buscar no trabalho para que eu chegasse a tempo de ir para o ensaio. E eu me lembro, gente, e eu já vinha de lá tão nervosa, e eu já entrava no carro reclamando e falando e reclamando daquele emprego e reclamando, e aí eu chegava em casa. A casa estava uma bagunça, porque todo dia acordando cedo, chegando tarde, não dava para arrumar a casa. E eu tinha que ir para o ensaio, e eu voltava do ensaio, aí eu tinha o restinho do sábado para eu poder faxinar a minha casa. E eu lembro que eu fazia aquilo com muita raiva, eu lembro que eu fazia aquilo assim, reclamando o tempo todo, eu batia as portas dos armários da cozinha, eu lavava a vasilha, na hora de secar eu socava as coisas para dentro assim dos armários, eu passava pano, era com aquela raiva e eu só reclamava. Mas eu me lembro que esse período em que eu vivia isso, a minha vida, ela não fluía, não avançava no meu casamento, a gente não prosperava, nós não conseguíamos trocar de carro, nós não tínhamos um bom salário, nem eu nem meu esposo, e nós não avançávamos, porque a murmuração, gente, ela nos impede de conquistar as promessas do Senhor. E o texto base para a gente aprender sobre isso aqui está em Números 14. Eu não sei se você já pegou sua Bíblia. Mas pega a sua Bíblia aí para a gente aprender aqui um pouquinho qual é o contexto disso aqui que a gente está falando à luz da Bíblia sobre a murmuração. Nesse texto aqui de Números 14, o povo de Deus, eles estavam vivendo ali uma transição, saída do Egito e próximos a entrar em Canaã. Lembra da promessa? Deus levantou Moisés para que Moisés libertasse o povo dele da escravidão do Egito, porque Deus estava preparando uma terra boa, Canaã, para eles. E essa altura aqui, de Números capítulo 14, estudiosos, historiadores vão dizer que havia mais ou menos 1 ano e meio que aquele povo estava no deserto. Se você ler o capítulo 14, você vai ver que eles estão próximos a conquistar Canaã. Então Deus dá uma direção para Moisés e para Arão, fala assim, separa 12 espias, 12 homens, e envia para aquela terra, envia para Canaã, para inspecionar a terra, porque era a terra que Deus ia entregar para eles. E eles vão para aquela terra, eles ficam 40 dias fazendo aquela inspeção naquela terra, espionando aquela terra. Quando eles voltam de lá,
dos 12 que foram enviados, 10 voltam murmurando e reclamando, porque eles só conseguiram enxergar aquilo que era negativo na terra. Quando você é um murmurador, quando nós somos uma murmuradora, quando nós só sabemos reclamar, a nossa visão é limitada. Eles se esqueceram que Deus havia garantido para eles aquela terra, embora a terra tivesse gigantes, Deus é quem estava garantindo a terra para eles. Mas a murmuração faz a nossa visão ficar limitada. Então, quando eles vão para aquela terra, tudo isso que eu estou falando está aqui, tá? Depois você pode ler. Números capítulo 14. Quando eles vão para aquela terra, eles só enxergam aquilo que é negativo, mas no meio dos 12 vem 2, Josué e Caleb. Mas antes disso, deixa eu ver se eu acho aqui. Em Números 11, 4, quando eles estão ali na saída ali do Egito e Deus está ali provendo maná para eles. Números 11, deixa eu abrir aqui com vocês. No verso 4, diz assim, olha como era um povo que só reclamava. Diz assim, se tivéssemos carne para comer. Eles reclamando. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos, mas agora nós perdemos o apetite. Nunca vamos ver mais nada a não ser este maná. Deus, gente, escute isso. Deus havia libertado aquele povo. Eles tinham sido libertos da escravidão. E mesmo eles sendo libertos da escravidão, a visão deles estava limitada por causa da reclamação e da murmuração. Aquilo que Deus estava fazendo para eles não era suficiente. Libertar eles do Egito não era suficiente. Torná-los livres não era suficiente. Dar maná no meio de um deserto não era suficiente, porque eles estavam querendo aquilo que eles viviam no passado, aquilo que estava ainda dentro deles. Então o deserto não foi só para livrar eles do Egito, mas foi para tirar o Egito de dentro deles. Deus faz isso comigo e com você. Alguns apertos que nós passamos é porque Deus deseja mudar aquilo que está na nossa boca. Eu tenho certeza que, embora você possa, algum momento da sua vida, ou quem sabe até agora, ter passado por algo difícil e complicado, por uma escassez mesmo financeira, embora você tenha vivido isso, assim como eu também já vivi, onde tudo ali precisa ser regrado, Deus nunca deixou faltar comida na sua mesa. Deus nunca deixou faltar uma roupa para você vestir. Talvez você vestiu algo que alguém já usou, mas você não ficou sem vestir. Talvez você comeu algo que alguém te abençoou e entregou na porta da sua casa, mas a comida não faltou para você. Quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, nós podemos estar impedindo as promessas de Deus. Lembra que em Números 14, havia 1 ano e meio mais ou menos que eles estavam no deserto. Eles estão próximo a conquistar Canaã, mas por causa da reclamação, dos relatórios negativos e da murmuração dos 10 espias, foram enviados 12, mas 10 vieram reclamando. Deus condena eles e toda aquela geração a morrer no deserto, exceto Josué e Caleb. Então, talvez você possa viver um tempo onde você enxerga e a sua vida está num ciclo sem fim, onde esse ciclo nunca acaba. Talvez você está vivendo um tempo da maternidade em que parece que está tudo muito difícil para você. Talvez você que está me assistindo, você está vivendo um tempo muito difícil, seu deserto hoje, né, essa preparação de Deus que você está vivendo hoje, seja no seu casamento, né, talvez seja nas finanças. Você está com muitas dívidas. Esses dias eu recebi aqui um testemunho de alguém que sofreu um golpe, né? Quem sabe você está vivendo esse tempo aqui e você percebe que você não consegue avançar
em nada, sabe? Não consegue desfrutar. Então a gente precisa identificar se nós não estamos talvez presas, como eu dei o meu exemplo, em algumas áreas, em alguns lugares da nossa vida, por causa do mal da murmuração, por causa de nós mesmos, daquilo que sai da nossa boca. A gente precisa ver se não está associado por falta de gratidão e pelo excesso da murmuração, porque nós só reclamamos. Então esse povo ele foi liberto da escravidão, né? Ele estava sendo conduzido pelo próprio Deus e ainda assim, no coração deles, na boca deles, nas atitudes deles, só tinha reclamação e murmuração. E aí, para a gente introduzir as aplicações que nós precisamos para o nosso dia a dia, porque deixa eu te dizer uma coisa, escute isso. Você, mais do que ninguém, é a única que pode mudar isso dentro da sua casa, dentro da sua vida. Talvez você vai se identificar em algumas coisas que eu estou falando aqui e você, de repente, vai passar por algumas conferências, alguns cultos, não sei, algumas reuniões e você vai pedir alguém para orar por você. E eu acho isso muito válido porque é uma oração de intercessão. Mas existem situações, né, na minha e na sua vida, que elas só vão mudar por causa da nossa nova postura, das nossas novas atitudes. Então, nós vamos fazer alguns exercícios aqui agora. E o primeiro exercício que eu quero te convidar a você fazer, por isso que é tão importante você ficar com a sua Bíblia, você ficar com o seu caderno, é um discipulado, é um treinamento, é um tempo que nós estamos aqui para ouvir e aplicar. Identifique 3 áreas da sua vida que você mais reclama. É o seu casamento? É a sua casa? Porque a gente sabe que mulher, ela quer a casa toda arrumadinha, então a gente reclama o tempo todo. É a sua área financeira? É a sua igreja local? É na maternidade? Você está o tempo todo reclamando com seus filhos, gritando, falando alto? Identifique 3 áreas que você mais reclama. Anota aonde você precisa melhorar. Identifique isso. Identifique colocando área financeira, maternidade, igreja local ou casamento, enfim. E você vai identificar essas 3 áreas que você mais reclama. Depois você vai fazer uma pergunta a si mesma. Você vai fazer uma pergunta a si mesma. Faz a pergunta e você mesmo vai responder, tá bom? Combinado? Você vai perguntar assim: o que eu realmente quero de Deus nessa área? O que você quer de Deus nessa área? Deus, eu quero que a minha situação financeira mude. Deus, eu quero ter mais paciência com os meus filhos. Deus, eu quero ter sabedoria no meu relacionamento conjugal com meu marido ou na minha família. Eu quero mudar a minha vida de intimidade com Deus, na minha igreja local. Identifique as 3 áreas e faça essa pergunta: o que eu realmente quero de Deus nessa área? E o terceiro, você vai praticar intercessão por essa área, ok? Preste atenção. Você vai trocar a reclamação, você anotou as 3 áreas. Aí você vai trocar a reclamação. Faça esse exercício. Toda vez que você for reclamar disso, o Espírito Santo de Deus vai te lembrar e em vez de reclamar, você vai interceder. Você vai interceder, você vai orar e vai entregar essa área para Deus. Falar: Deus, eu preciso de sabedoria nessa área. Eu entrego o meu casamento em tuas mãos. Deus, eu te peço que você me dê uma nova postura. Eu te peço que o Senhor mude em mim primeiro. Se a sua reclamação é do seu marido, peça ao Senhor: muda eu primeiro, Jesus. O que eu preciso mudar? Aonde eu preciso melhorar? Se é na maternidade, se é no seu trabalho, se é na área financeira, eu não sei qual área você vai colocar aí. Mas você mesma
vai interceder, você vai trocar a reclamação por intercessão. É um exercício prático para a gente tirar da nossa boca, tirar do nosso caráter. Tem pessoas, gente, que só sabem reclamar o tempo todo. E a vida dela é presa num ciclo sem fim, porque ela mesma impede o crescimento, ela mesma se impede de viver aquilo que Deus tem para ela. E aí ela fica naquele lugar. Então, Deus, escute isso aqui. Deus, ele não nos convida a sentir menos. Não quer dizer que você não sente a necessidade de mudar a sua casa, de reformar a sua casa. Não quer dizer que você não sente a necessidade de, às vezes, falar mais forte, mais bravo com seus filhos, ou de falar algo com o seu marido, que você não possa chamar ele para conversar, para trazer algumas queixas, algumas coisas que precisam melhorar. Não, Deus ele não quer, escute isso, Deus não nos convida a sentir menos, mas ele nos convida a confiar mais nele, tá? Deus está nos convidando a confiar ainda mais nele. Agora, eu quero falar para aquelas que se sentem pequenas, incapazes, para aquelas que acham que nunca vão crescer na sua área profissional, para aquelas que acham que talvez nunca vão ser felizes ou que não tem mais jeito para a sua vida, sabe? Para aquelas que adotaram a reclamação e a murmuração e dizer assim, para mim não tem mais jeito, acabou, minha vida é só isso aqui, eu só vivo essa vida aqui mesmo, é uma vidinha medíocre, eu não consigo, eu vejo fulano, eu vejo Beltrano, eu vejo ciclano avançando, eu não consigo, eu vou me conformar com isso aqui, é isso aqui mesmo para mim. Agora eu quero falar para você, escute algo. Os 12 que foram enviados, 10 viram o gigante. Apenas 2 viram a promessa. Sabe por quê? Escuta isso aqui, gente. Escuta isso aqui. A murmuração nasce quando nós damos ouvido a relatórios negativos. Eu preciso te ensinar algo. O inimigo das nossas almas, ele vai ficar a todo tempo com uma voz na nossa mente, dizendo que nós não vamos conseguir, que nós não vamos avançar, que a gente tem até promessa, mas tem gigante, tem que vencer isso, tem que vencer aquilo, tem que perdoar, e enfim, a todo momento. E por causa desses relatórios negativos que eu estou falando de forma espiritual que nós ouvimos aqui, ou até mesmo de forma física, de alguém que anda com você, de alguém que se assenta na sua mesa, de alguém que se diz seu amigo, mas só traz relatórios negativos para vocês, isso está te impedindo de ver a promessa e está fazendo com que você só olhe os gigantes, só olhe os problemas e esqueça daquilo que o Senhor está garantindo e está prometendo para você. Então, eu quero que você liste quais são, escute, anote, quais são os meus 10 espias internos que trazem relatórios negativos para mim. Você entende? Você vai se perguntar e vai anotar. Quais são os 10 espias que estão dentro de mim que trazem relatórios negativos para mim? A ansiedade? Ansiedade é excesso do futuro. A comparação, você vive se comparando com todo mundo. A autocrítica, você acha que você nunca tá boa, nunca tá bom, sabe? Você nunca vai conseguir. Você tá sempre se autocriticando, acha que nunca tá bom as coisas que você faz. Será o cansaço, o desânimo? Quais são esses 10 espias dentro de você que está alimentando essa murmuração, essa reclamação que sai da sua boca e te aprisiona nesse lugar? Liste ele. Liste todos eles. Comece a identificar esses 10 espias que estão trazendo relatórios negativos para você e comece a governar a sua alma. Esse primeiro estágio é você resistir. A palavra do Senhor diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós entregamos, ele vence essa guerra, mas quando nós resistimos, ele foge.
ele foge. Então, você vai substituir cada relatório, escute isso, substitua cada um desses espias pelo relatório de Deus. O que você vai fazer? Você vai substituir cada um desses espias pelo um relatório de Deus em cada promessa que Ele te garantiu. O Senhor te prometeu algo em cada uma dessas áreas, eu tenho certeza. Ele te prometeu que você é filha, que você é nação santa, povo escolhido. Ele prometeu salvação para você e para a sua casa. Crê no Senhor Jesus e tu e a sua casa será salva. Então, a Bíblia, ela é recheada de promessas. Embora temos promessas particulares, mas nós também temos promessas coletivas. Então você vai, se eu não me engano, tem quase 7.000 ou 8.000 promessas na Bíblia para nós. Então você vai trocar cada um desses relatórios negativos por promessas de Deus na sua vida. Você vai colocar isso em prática em nome de Jesus. Escute para a gente finalizar. Você nunca verá vitória quando acreditar mais nos gigantes do que no Deus que luta por você. Elimina isso da sua vida hoje, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Amanhã nós vamos dar continuidade. Deixa eu falar aqui para vocês o que a gente vai falar. Você está falando ou você está ferindo? Amanhã a gente vai caminhar dentro dessa série aqui e aprofundar um pouco mais sobre como a murmuração, ela contamina os relacionamentos, os ambientes e as nossas decisões, tá? Não deixe de comentar aqui embaixo de onde você é, de deixar aqui o seu testemunho, o que o Senhor ministrou no seu coração e de compartilhar também com uma amiga. Não deixe de curtir para que esse vídeo alcance ainda mais mulheres, tá? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, tenham um bom dia.